Olá, está começando agora mais um MPC em Foco, aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2 e também pelo YouTube nos canais TV Cidadã Alagoas e MP de Contas de Alagoas. Hoje vamos falar sobre a Instrução Normativa número 3 de 2016 do TCE Alagoas, que determina aos gestores a realização de concurso público para os cargos de procurador e contador. Aqui comigo o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Alagoas, Enio Andrade Pimenta. Seja bem-vindo, doutor Enio. Obrigada pela sua presença. Olá, Andresa. Sempre uma satisfação estar participando do programa MPC em Foco e mostrando a sociedade alagoana, trazendo informações e falando também do trabalho do Ministério Público de Contas. Doutor Enio, explica para a gente por que todos os gestores alagoanos devem realizar concurso público para os cargos de procurador e contador. Andresa, a Constituição Federal, ela estabelece que para o acesso a qualquer cargo ou emprego público é necessário que se faça um concurso público, para que seja investido nesses cargos para desempenhar as atividades corriqueiras da administração. As atividades em caráter permanente da administração pública, elas devem ser exercidas por servidores públicos, que passem por um processo seletivo de concurso público, em algumas outras situações um processo seletivo simplificado, mas a regra constitucional é que o acesso ao serviço público se deve dar por concurso público. Em razão disso, o Tribunal de Contas, explicitando essa norma, essa regra da Constituição Federal, editou essa instrução normativa, a instrução normativa número 03 de 2016, que foi aprovada no mês de julho de 2016, tratando especificamente dos serviços jurídicos e contábeis, a exemplo do que já tinha feito também com a área do controle interno, exigindo a implementação das controladorias municipais, que também devem ser exercidas por servidores de carreira. Então, a instrução normativa do Tribunal de Alagoas, ela só confirma o que já é determinado pela Constituição Federal de 88. Exatamente, a regra geral da Constituição é que o acesso a cargos e empregos públicos, ela se deve dar por concurso público. E os serviços jurídicos e contábeis, como são serviços permanentes da administração pública, essenciais para o funcionamento da administração pública, também devem ser exercidos por servidores públicos concursados na forma como estabelece a Constituição Federal. Doutor Enio, sempre em períodos de transição de governo, principalmente o governo municipal, que é o que estamos tratando aqui, costumamos ver notícias de que documentos sumiram da prefeitura e que o gestor que está assumindo o cargo naquele momento tem uma certa dificuldade. Se nesses municípios houvessem procuradores e contadores efetivos do município, esse problema não poderia ser evitado. Na verdade, é um problema que seria muito minimizado, Claro, a gente não pode dizer que não aconteceria ou que não vai acontecer, porque, na verdade, a administração pública é feita por seres humanos, Então, em determinadas situações, pode haver alguma conduta desviante e que ocasione esse tipo de problema. O que a gente enxerga é que, com a implantação das procuradorias municipais e a instituição das contadorias, dos cargos efetivos de contador, esses serviços sendo prestados por servidores efetivos com um vínculo permanente com os municípios, vai haver um maior cuidado na guarda de documentos, na própria preservação da história, da memória institucional do órgão, evitando que a cada 4 anos seja feita a contratação de novos escritórios jurídicos, novos escritórios contábeis, que por vezes acabam perdendo essas informações, porque são contratados temporariamente, prestam serviço em determinada situação e depois saem do município. E a gente enxerga que com a instituição permanente desses serviços da Procuradoria e de contabilidade, isso vai facilitar com que o próprio município detenha a guarda dessas informações, a guarda desses documentos, que refletem a gestão administrativa municipal, gestão administrativa, financeira, orçamentária, jurídica, contábil. Garanta a continuidade da administração. Exatamente, atendendo também um princípio que é o princípio da continuidade do serviço público. Então a gente imagina, na verdade a gente tem certeza
que o cumprimento dessa instrução normativa é um passo importantíssimo para que os municípios tenham um maior controle, uma maior segurança das suas informações, da execução financeira, orçamentária, né, e das atividades que desencadeiam os próprios atos administrativos nos municípios alagoanos. E isso é benéfico também para a população e para o gestor. Não, com certeza, né? A gente tem participado de alguns eventos da Escola de Contas, né, e ouvido dos gestores, de prefeitos, a experiência positiva que tem tido com a implantação das controladorias municipais, que na verdade ela serve inclusive para municiar o gestor e para proteger o gestor de condutas irregulares que possam acontecer ao longo da execução da gestão de contratos, né, da gestão financeira. Esses profissionais dão um suporte maior ao gestor na hora de fazer aí as suas contratações, de executar o orçamento. Claro, claro. A Lei 8666, que é a lei de licitações, né, ela exige que haja um parecer jurídico, né, sobre a contratação que vai ser levada a cabo pela administração pública. E a gente imagina que esse parecer, sendo dado por um profissional concursado, que tem um comprometimento com o município, né, que sabe que vai permanecer por um período prolongado naquele município, é mais uma instância de controle, né, um controle interno administrativo, né, das contratações públicas, né, e isso serve inclusive para resguardar o próprio gestor, no sentido de que ao proceder à assinatura de um contrato, ele o estará fazendo seguindo as normas, né, constitucionais e legais, que são, vamos dizer, bastante minuciosas e que exigem um profissional devidamente qualificado e capacitado para fazer essas manifestações nesses processos. Profissionais competentes, né, doutor Remo, que tem aí uma capacidade de orientar mesmo, de fato, o gestor. Há um grupo de prefeitos se organizando para realizar aí concursos públicos de uma forma conjunta. E o MP de Contas, ele tem acompanhado essas negociações. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? A gente costuma ouvir, né, e ouvimos de diversos prefeitos, de gestores municipais, que o custo para a realização de um concurso público, ele, em algumas situações, é inviável para as prefeituras, né? Pensando nisso, nós do Ministério Público de Contas fizemos algumas reuniões preparatórias com a AMA, né, que é a Associação dos Municípios Alagoanos. Tivemos com o presidente, Hugo Vanderlei, com assessores superintendentes, assessores técnicos da AMA. E a AMA fez um trabalho de coordenação e conseguiu trazer a Alagoas um instituto de Pernambuco, que é ligado à Universidade de Pernambuco, que está se dispondo a fazer esses concursos públicos sem que haja necessidade de aporte financeiro por parte dos municípios. Esse concurso público pode ser ou vai ser realizado, custeado única e exclusivamente com os valores das taxas de inscrição cobradas dos candidatos. Num primeiro momento, tem 8 municípios do estado aqui de Alagoas que já estão preparados para fazer esse concurso, já em fase avançada na contratação desse instituto, uma contratação que vai ser feita por dispensa de licitação, porque é uma entidade já renomada, que já realizou diversos concursos no estado de Pernambuco, em prefeituras, órgãos estaduais, para o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, inclusive. Eles estiveram aqui em Alagoas, fizeram uma apresentação na AMA, nós participamos disso. Então, os prefeitos, né, os gestores municipais que estiverem nos assistindo, é importante buscar a AMA. A AMA vem participando, né, dessas negociações e fazendo essa articulação. E nós aqui também no Ministério Público de Contas estamos de portas abertas para dar a orientação que seja necessária para que a implementação dessa instrução normativa, né, a instrução normativa 03 de 2016, ela se dê o mais rapidamente possível, lembrando que os prazos previstos na instrução normativa, eles já se encontram vencidos, né? Então, é importante que haja um cuidado, que haja uma boa vontade dos gestores para que comece a adotar as medidas necessárias para a implementação das regras colocadas e, vamos dizer assim, explicitadas, né, na instrução normativa 03 de 2016.
senhor falou em prazos, né? A Constituição Federal já dizia em 88 que para entrar no serviço público tinha que ser mediante concurso público. A Instrução Normativa número 3 de 2016, que é o que a gente está tratando aqui, o prazo venceu dia 31 de dezembro de 2017. Né? E o senhor comentou agora que apenas 8 municípios, né, estão aí já em fase em vias de realizar o concurso público. Quais as penalidades para os gestores que não cumprirem essa determinação, doutor Enio? Veja só, Andresa, a instrução, ela prevê que os contratos que sejam celebrados pela administração pública e que não tenham esse parecer jurídico de um procurador efetivo do município, eles podem ser julgados irregulares. Do mesmo modo que os demonstrativos contábeis e balancetes, as informações contábeis que são enviadas pelos municípios ao Tribunal de Contas, elas devem ser assinadas também por um servidor, por um contador efetivo do município. Também sob pena de ser levada em conta no julgamento das contas, né, uma eventual irregularidade nas contas, uma eventual ressalva pelo não cumprimento da instrução normativa. Mas é importante colocar que essa instrução ela estava sendo impugnada pela OAB, pedindo a suspensão da sua vigência ou a sua revogação, né, com alguns argumentos que a OAB trouxe, mas que o plenário do tribunal, agora nesse início do mês de março, no final do mês de fevereiro, o tribunal confirmou a vigência da instrução normativa, né, e por isso nós agora já incluímos na programação da Escola de Contas, em eventos regionais que são feitos aos prefeitos e servidores municipais, nós já incluímos na programação essa colocação da necessidade de cumprimento da IN, estamos fazendo esse programa também, já fizemos matéria no site. Então a gente imagina que a partir dessa confirmação do tribunal, essa implementação da IN ela vai ganhar força, né? O tribunal, na hora da sua análise das prestações de contas, costuma ter vai levar em consideração o fato de que essa IN estava sendo impugnada, né? Apesar dos prazos já estarem cumpridos, eu acho que vai haver uma certa flexibilização nessa eventual penalização. Mas é importante levar em consideração que nós precisamos que os gestores comecem a adotar medidas concretas para a implementação da IN, né? No caso em que não hajam as procuradorias instituídas ainda, os cargos de contador, que o município se organize, encaminhe os projetos de lei, né, para as câmaras municipais, que posteriormente comece a lançar os editais do concurso público, porque um concurso público, uma contratação de servidores, ela envolve alguns passos que não dá para ser feito da noite para o dia. Então o tribunal ainda vai levar em consideração essas questões. Não é só chegar e fazer o concurso, tem que primeiro ter um projeto de lei constituída para criar esses cargos. Claro, exatamente. Onde não há os cargos criados, né, de procuradores e contadores, vai ser necessário o caminhamento de um projeto de lei às câmaras municipais. Posteriormente, após a aprovação da lei, o município vai ter que fazer um estudo, né, do impacto, né, disso na despesa de pessoal e começar o procedimento para a contratação da empresa que vai fazer o concurso. Essa questão das despesas de pessoal é uma questão importante também, porque isso foi levantado como uma certa dificuldade dos municípios para o cumprimento da IN. É importante ressaltar que, no mais das vezes, o que vai acontecer é uma substituição de uma despesa que já está sendo executada, né, com escritórios contratados temporariamente, né, com escritórios de contabilidade, escritórios jurídicos, e essa despesa que vai ser, né, com esses escritórios, ela vai deixar de ter essa despesa para ter o serviço sendo executado por servidores efetivos. Então esse estudo também é importante que seja feito e a gente imagina, inclusive, que a efetivação dessa IN vai trazer até uma economia para o erário municipal. De repente é até mais em conta, como você falou, né? Tem um efetivo do que ter uma pessoa, um escritório particular. Exatamente, né? A gente tem alguns estudos, né, que foram feitos pela APROMAL, que é a Associação dos Procuradores Municipais, inclusive saiu uma publicação recente, né, fazendo alguns estudos de que em algumas situações é mais econômico você fazer a contratação de servidores efetivos do que você estar pagando escritórios, né, de contabilidade, serviço de contabilidade jurídico
por intermédio da contratação dos serviços. E tem dois pontos que eu queria colocar também, que são importantes, porque a instrução normativa, ela não proíbe a contratação de escritórios jurídicos. Certo? Então, mas a contratação dos escritórios, ela não pode ser para o serviço corriqueiro da administração pública, aquele serviço permanente. Em caso de serviços singulares que exijam conhecimento especializado, a própria instrução normativa prevê a contratação de escritórios por inexigibilidade de licitação, né, para aqueles serviços pontuais que exijam a qualificação que as procuradorias municipais, em algumas situações, não vão conseguir oferecer esse serviço ao município. E também, né, nos municípios que tenham um porte maior, a própria instrução normativa prevê isso, existe ainda a possibilidade da figura do procurador-geral nomeado em caráter comissionado, aquele que tem o status de secretário de Estado, também para preservar essa questão levantada em algumas situações pela OAB, de que para contratar determinado serviço jurídico é necessário um elo de confiança entre o gestor e o advogado. Então a gente imagina que é um modelo que vai atender tanto essa questão do princípio da confiança, porque o procurador-geral ele vai poder ser nomeado livremente pelo prefeito, né? Ele vai atender a questão da regra constitucional de que os serviços permanentes devem ser prestados por servidores de carreira, que você vai ter procuradores e contadores exercendo essa atividade permanente, corriqueira, né, de forma permanente na administração pública. E ainda a possibilidade que em determinados serviços especializados singulares seja feita a contratação de escritórios tanto de advocacia quanto escritórios contábeis para executar determinadas tarefas específicas. Então há várias possibilidades, né? Tanto do gestor manter, em casos de municípios maiores, como o senhor falou, tanto do gestor manter uma pessoa de confiança, ter o procurador efetivo, né? A gente falou da questão de orçamento, que você vai substituir um escritório por um servidor efetivo, isso aí pode também gerar certa economia. E também no caso desses 8 municípios que estão aí em vias de realizar o concurso público, que vão realizar de uma forma sem custo, né? Porque vai ser custeado apenas pelos valores das inscrições. Então, acho que não tem muito impedimento, assim, muita dificuldade dos gestores alagoanos de realizar esse concurso público e aí atender já a Constituição, o que determina a instrução normativa. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, deixar um último recado aí para os nossos telespectadores, fica à vontade. Justamente o que a gente quer fazer nesse programa é começar a sensibilizar, né, os gestores municipais, principalmente os prefeitos, os municípios, os presidentes de Câmara, para ficarem atentos à instrução normativa do tribunal. E como eu falei, a gente tem participado de eventos de capacitação, temos feito reuniões, participaram de reuniões na AMA, né? O Ministério Público de Contas também está aberto, quem quiser vir aqui para tratar do assunto, colocar determinadas situações específicas, nós estamos também à disposição para prestar alguns esclarecimentos que se fizerem necessários. E agora é a gente impulsionar na implementação da instrução normativa, que a gente imagina que vai trazer ganhos efetivos na gestão municipal, e você tendo uma gestão administrativa consolidada, né, de forma organizada, isso acaba trazendo benefícios para toda a população do município, a população, a sociedade alagoana. Que é o principal, né? Que é isso que nós buscamos, né? Na verdade, uma procuradoria forte, um controle interno, um serviço de contabilidade bem organizado, ele é um meio para que as políticas públicas, né, no atendimento das demandas sociais, elas consigam chegar de forma mais efetiva e que tragam a satisfação para a população. Obrigada pela presença, doutor Enio. O recado está dado. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe também o Ministério Público de Contas nas redes sociais através do YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até o próximo programa.